Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui de Cianorte para o YouTube. Nós estamos trabalhando bastante com as questões polêmicas que envolvem a escritura. Para algumas pessoas o que eu vou dizer pode ser um escândalo ou um choque. Para outras vai ser a confirmação de muitas dúvidas, no sentido de solucionar algumas e confirmar algumas questões. Muito bem, pessoal. O que eu penso acerca da Escritura? Em primeiro lugar, eu não creio na infabilidade da Escritura. Não creio que a Escritura, por si só, pela letra, ela não contém falhas, erros. Tanto a infabilidade quanto a inerrância da Escritura, eu não creio nesses dois paradigmas. Por que eu não creio? Primeiro, porque no Antigo Testamento eu não consigo visualizar o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma visão, a mesma palavra, a questão dos atributos de Deus, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, enfim. Eu não consigo visualizar isso de uma forma que eu consiga identificar o que Jesus fala no Evangelho quando ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê também o Pai. Então, portanto, para mim, o Antigo Testamento ainda é muito relacionado com o sentimento humano e não com o sentimento de Deus. Muita coisa escrita lá apenas revela o sentimento do escritor e não o sentimento de Deus. E isso por quê? Porque nós temos no Antigo Testamento um povo guiado e direcionado por alguns homens, e nós vemos muito pouco a questão da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida desses homens. O que nós vemos é uma manifestação externa de Deus, por meio de sinais, por meio de prodígios, mas não a manifestação interna, no sentido de que o Espírito Santo poderia estar de fato trazendo a eles o sentimento de Deus. Até mesmo os profetas, quando eles se posicionam, relatando ali algum sentimento de Deus, como a ira de Deus, a maldade de Deus, que Deus se arrependeu do mal que iria fazer. O que eu vejo são palavras ali colocadas como uma forma de levar ao povo o sentimento que eles estão internalizando como se fosse de Deus. Por que eu não creio nessas escrituras desta forma? Porque Jesus não é assim. Quando olho Jesus no Evangelho, a primeira coisa que eu percebo é que ele se diz Filho de Deus. Depois ele diz para mim que ele carrega toda a essência da divindade dentro dele. E todos os atributos, no sentido de personalidade e caráter, são revelados nele, como diz em Hebreus no capítulo 1, que Jesus é a própria imagem e expressão daquele ser divino que é o Pai. Então, como que eu posso fazer uma comparação de um ser existencial que caminhou entre os homens, com uma mentalidade de bondade, de mansidão, de amor, de perdão, de misericórdia, e dizer que esse Deus em carne, ele expressa a mesma palavra de sentimentos de ordem de maldade, atribuindo ao homem, atribuindo às pessoas um sentimento que difere totalmente do sentimento de Cristo. Eu não teria essa convicção olhando para Jesus. Então vamos lá. Da onde eu quero partir? Primeiro, eu quero partir da proposta de que Jesus Cristo, ele sim é a chave hermenêutica que abre toda a imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento. É Jesus quem faz a revelação do Pai, é Jesus quem traz a imagem do Pai, é Jesus quem traz o caráter do Pai, é Jesus quem traz o perfil do Pai, é Jesus quem traz toda a essência do Pai, ok? Então vamos lá. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que o Antigo Testamento é uma falácia? Não, eu creio que o Antigo Testamento não seja totalmente uma falácia no sentido de expressão de sentimentos de Deus. Tá certo?
Mas eu tenho aqui colocando minhas dúvidas acerca do que o Antigo Testamento poderia de fato revelar como sentimento de Deus. Porque se eu olhar para o Éden, aonde nós vemos Deus se manifestando ao homem de forma a reconstruir ou renovar um relacionamento de comunhão e de paz entre ele e o homem, e para isso eu não vejo Deus matando ninguém, nenhum homem. Deus não matou Adão, Deus não matou Eva, Deus não matou os filhos de Adão nem de Eva, Deus não praticou nenhum mal contra eles. A única coisa que Deus fez foi dar a eles a possibilidade de vida eterna por meio de um ato expiatório, sim, mas não de um ato expiatório de um ser humano, lá no Antigo Testamento. Quando eu vejo Jesus indo para a cruz, não como a ordenança do Pai, mas como um entendimento de que o sangue dele poderia nos trazer toda a remissão de pecado, todo o perdão, toda a consolação, toda a reconciliação, então eu vejo de fato um homem que se colocou entre nós e o Deus Criador. Este homem eu vejo se manifestar como puro amor de Deus à humanidade, que é Jesus. Então vamos lá. Deus de fato estabelece para o homem maldade? Eu não creio que seja assim. Porque o Novo Testamento, de fato, ele nos revela um caráter muito mais aprofundado de Deus. E o caráter de Deus diz o seguinte, que em Gálatas 6 está escrito que de Deus ninguém zomba, ninguém faz graça, ninguém tira onda com Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Agora, se nós temos uma proposta de que o que está acontecendo à humanidade é reflexo daquilo que o homem vem semeando e plantando na sua existência, como o chão da existência que nós temos a vida, são semeaduras, nossos atos, nossas responsabilidades, nossos compromissos, nossas ações, são semeaduras que nós vamos colocando aí no chão da terra, da existência, da vida, para que seja eu, seja meu filho, seja meu neto, ou seja gerações futuras, vão estar colhendo o que eu plantei. É muito simples, basta você olhar para a nossa natureza. A natureza, primeiramente humana, depois a natureza de fato como fauna e flora. Verifique como estamos hoje. Você acha que nós estamos melhor do que quando Adão e Eva foram criados? Dá uma olhadinha, faz uma reflexão. E aí você vem dizer que toda essa produção de morte foi Deus quem estabeleceu para o homem? Aqui eu quero fazer um comentário que foi feito no canal do Salatiel, quando ele fala sobre a árvore do conhecimento. Ele comete um grande equívoco ao dizer que na árvore estava o conhecimento de toda a maldade e que Deus criou esta árvore, colocando lá uma semente do mal, para que o homem pudesse então absorver o conhecimento e ter dentro dele toda a maldade e perversidade que ele tem até hoje. Eu discordo disso completamente. Primeiro, porque nenhum fruto em nenhum lugar na existência teria a capacidade de colocar dentro em nós esse sentimento perverso. Árvore nenhuma poderia dar esse tipo de sentimento ao homem, mesmo que ela se chame árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão disso não está no elemento propriamente dito árvore, e sim naquilo que esta árvore simbolizava. Porque de fato, se Adão e Eva conheceram algo que seja mal, não foi a partir do elemento biológico, do elemento botânico, do elemento semente, do elemento fruto. Não foi com essa consistência. O que nós vemos é um ser humano olhando para diante de si, vendo uma possibilidade de se colocar na existência como algo além daquilo que Deus o fez, porque Deus o tinha feito, criado com algumas limitações, e a única limitação que Deus deu ao homem foi não comer desse conhecimento. E aí eu vejo que o homem
indo para diante desse conhecimento, tentando absorver esse conhecimento do que significa a sua própria natureza. Saber que o homem, por natureza, é cobiça pura, é o que a árvore demonstrou. A árvore só foi um método, um meio, um ensino para que o homem pudesse entender que a sua natureza é corruptível. E que a natureza humana, criada por Deus, pode se corromper. Porque ela ainda é uma natureza não divina. Não é uma natureza glorificada. Não é uma natureza de corpo eterno. Portanto, ele não carrega a questão divina ainda dentro do seu ser. E porque ele não carrega a questão divina, glorificada dentro do seu ser, ele precisa entender que este ser ainda não está completo. O ser humano criado, Adão e Eva, não estavam ainda carregados do elemento glória, do elemento eterna, do elemento, no sentido de corpo glorificado, ou de uma mente ensinada, doutrinada, ou de um sentimento puro. Ainda não. Isso eles teriam que aprender. Mas para que eles pudessem aprender que eles de fato eram de uma natureza corruptível, nada mais do que uma boa prática. E a prática foi feita através da árvore do conhecimento. Quando Deus olha para uma árvore, não interessa o nome dela, não interessa como ele a chamou, mas independente de qualquer que seja, mas apenas uma em todo o jardim, e diz, você não coma desta, isso daí é simplesmente para trazer ao homem uma prova da sua natureza perversa. E qual é a natureza perversa? Aquela que não se submete à autoridade de um Criador. Deus havia dito, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Nem diante dessa promessa de morte, eles pararam. Eva não parou. Por quê? Porque ela chamou essa árvore de meu desejo. Quando Eva olhou para a árvore, teve desejo de comê-la, comer do seu fruto. Quando Eva olhou para a árvore, veio outro desejo, ou seja, de satisfazer talvez uma necessidade tátil, no caso de experimento. Quando ela olhou para essa árvore, ela também viu beleza. Quero esta beleza para mim. Quero ser mais bela do que qualquer outra natureza já criada. Quando ela olhou para a árvore, viu a possibilidade de se igualar a Deus em conhecimento, em divindade, em existência eterna. E aí o que a gente vê? A gente vê um ser humano refém da sua própria cobiça. E a árvore trouxe, na verdade, o conhecimento para o homem de que a sua natureza não era uma natureza aperfeiçoada. Só isso. Mais nada. Dizer que naquela árvore estava todo o conhecimento de perversidade, das atrocidades humanas, dos estupros, das mortes, dos morticínios, genocídios, de que tudo isso daí estava no elemento árvore? Não, meu querido. Tudo isso aí, que estão sendo falado no vídeo do Salatiel, está dentro do elemento homem. É a nossa natureza que faz a construção da perversidade. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus só mostrou como que o homem entra no caminho perverso. E o caminho perverso dele é quando ele se distancia da verdade. Ou melhor, ele se distancia da vida. Porque Deus disse, ao contrário, esta árvore aqui chama-se árvore da vida. E aquela ali é árvore de morte. E aí você pega entre uma árvore de vida e uma árvore de morte, olha o que a natureza humana preferiu. E aí você vem dizer que o perverso, o mal, é Deus? Será que o perverso, o mal, aquele elemento, o sentimento de maldade, está dentro de Deus ou está dentro do homem? Aí você pode me dizer assim, Roberto, mas se o Deus coloca essa árvore do conhecimento, para que então deixasse sem? Ele não queria pecar. Eu digo, pois é, e ele não queria se conhecer. Ele nunca chegaria ao conhecimento de si próprio. Porque a gente sabe muito bem que o ser humano oculta
e desconhece a sua própria natureza por um bom tempo, até que ele chegue diante de alguma situação que o coloque em estado de caminho de morte. Você verifique, por exemplo, Abel e Caim. Não é certo? Abel e Caim. Faça a verificação. Por causa de um elemento que fosse a oferta de sacrifícios a Deus, por causa de um elemento que ficou diferenciado de um para o outro, um oferece de um jeito, outro oferece de outro, porque Deus olhou com bons olhos para um e Deus não se agradou do outro, foi motivo para que um, por ciúmes e inveja, matasse o seu próprio irmão. Então agora você veja, que natureza é a nossa? Por que a gente não quer encarar, gente? Vamos falar a verdade aqui. Por que a gente não quer encarar que nós somos perversos? Por que a gente tem que transferir para Deus a responsabilidade da maldade? Só porque está escrito que Deus, no livro de Isaías, ou no livro de Jeremias, ou nos profetas maiores ou menores, diz que o Senhor criou o mal, que ele faz a luz, cria as trevas, faz o bem, cria o mal, ele é o que faz viver, ele é o que faz morrer. Por causa de declarações como esta, você vai correr o auto-engano de jogar a responsabilidade de toda a tortuosidade de caráter, de natureza perversa para Deus, sendo que ele é o criador do homem. Vamos lá. Ter um filho ensinado dentro de casa, com todo o amor e bondade vindo de você, com toda a preocupação e com todo o seu cuidado. E lá quando ele pega seus 15, 16 anos, ele começa a praticar coisas que você ensinou para ele não fazer. E aí uma hora você conversando com o seu cônjuge, você diz assim, onde foi que nós erramos? Eu pergunto para você, nós sendo criados por Deus, dizendo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança como criação, somos de fato a imagem e semelhança de Deus no interior? Na questão do nosso caráter? Na questão da nossa personalidade? Somos de fato a imagem de Deus? Se nós somos a imagem de Deus na questão de caráter e personalidade, então significa que Jesus é mau. Mas se você olhar para Jesus no Novo Testamento e fazer a verificação que ele é a imagem e a expressão real de Deus, é o verbo, é Deus Criador se manifestando ao homem em forma de carne, na existência, na forma humana, e você vê Jesus entre as pessoas. Ali você vê o caráter de Deus. Você se iguala a Jesus? Você tem condição de dizer que você é igualzinho a Ele? Que você foi criado à imagem e semelhança do Criador? Dá uma olhadinha para a imagem e semelhança do Criador. Visualize bem, chama-se Jesus Cristo. Ele, de fato, é a imagem e semelhança do Criador. Diferentemente de Adão, quando foi tentado no Éden, Jesus, diferentemente de Adão, quando foi tentado, não sucumbiu à tentação. Se você olhar para Lucas capítulo 4, você vai ver que as mesmas questões de cobiça foram planejadas, as mesmas questões de glória ou de igualdade a Deus foram propostas para Jesus, que foram feitas para Adão e Eva. Todas as tentações que Eva e Adão foram experimentados no Éden, Jesus também passou no deserto. Agora você me diga, por que um não resistiu? No caso, Adão e Eva não resistiram, e por que Jesus resistiu? Por que Jesus conseguiu resistir? Porque Jesus traz a natureza aperfeiçoada do ser humano. E essa natureza aperfeiçoada está escrito lá em Hebreus capítulo 5. Quando diz, você vai ver aí embaixo, que Deus aperfeiçoou a Cristo a obediência por meio da sua própria experiência de condenação e morte de cruz. Que foi através desse momento que Cristo foi aperfeiçoado na questão da submissão e obediência ao Pai. Demonstrando assim
que o ser humano é capaz de obedecer, sim, que o ser humano é capaz de ter submissão, sim, mas dentro dele haverá sempre uma guerra. E porque nós somos de natureza ambígua, ou seja, ora nós praticamos o bem, ora nós praticamos o mal, este conhecimento nos foi dado lá no jardim do Éden pela árvore do conhecimento, que em nós, em nossa natureza, que está o conhecimento de que praticamos o bem e de que praticamos o mal, porque há ambiguidade dentro de nós. E Jesus vem e diz, é possível ser de uma prática do bem e não ser da prática do mal? Jesus fala, é possível. Quando? Quando uma natureza divina vem e nos penetra e nos transforma o nosso caráter, a nossa ação em ações que são de vida e não de morte. Dizer que Jesus é mentiroso porque existe um monte de homicídios, um monte de assassinatos no Antigo Testamento, e Jesus vem e diz que o homicida que é responsável pela morte de todos os homens é o diabo, e dizer que Jesus é mentiroso porque lá no Antigo Testamento está escrito que Deus manda matar, porque Deus enviou o dilúvio, dizendo que Deus é o homicida e não o diabo, há um outro equívoco aí. Quando Adão estava no Éden com Eva, a árvore do conhecimento ficou ali sem nenhuma intuição, ou melhor dizendo, sem nenhuma provocação para Adão e Eva. Eles estavam muito bem obrigados no Éden, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha dado a eles para eles fazerem, e nenhuma provocação havia sido feita em relação a essa árvore. Quando vem essa personificação da tentação chamada Satanás, adversário, e ele então provoca dentro de Eva uma análise, uma tentação, ele provoca dentro de Eva uma concupiscência pela árvore. Jesus o chama de homicida. Porque a intenção do adversário, Satanás, sempre foi a de levar o ser humano à morte. E não apenas a morte do corpo físico, mas, enfim, a morte existencial, ou seja, de sua alma, porque cremos que a alma ainda é eterna. Eterna no sentido de que esta poderá existir de uma forma ininterrupta. Mas no Antigo Testamento, nós não temos a visão de quanto tempo essa alma pode existir, só vamos ter essa revelação em Apocalipse, que ela pode ser, de fato, sem limite de dias, numa eternidade além desta vida, ou pode deixar de existir num lago de fogo e enxofre. A gente tem essas duas possibilidades, porque esta é a decisão de cada homem, existir ou não em eternidade. Tem gente que não quer. Salatiel mesmo disse que não quer. Que a eternidade para ele é uma coisa que está fora de cogitação para como o seu desejo de consumo. Ele não quer, ele vai achar que isso é muito chato. Mas enfim, a mentalidade de cada um a gente respeita. Mas vamos lá. O ser humano, de fato, ele faz a sua escolha pela vida ou pela morte. Quando ele planta vida, ele está plantando aquilo que pode dar a ele uma condição de existir. Quando ele planta a morte, ele está plantando alguma coisa que está limitando a condição dele existir. E o que ele fez? Ele pega e come da árvore do conhecimento. Por isso, Satanás é chamado de homicida, porque ele conduz o ser humano ao lugar de morte. Quando Deus disse, dessa árvore não comereis porque certamente morrerás, o que Satanás, adversário, planejou? Levar o homem para a morte. Essa é a função desse inimigo do ser humano, levar o homem para a morte. Só tem um detalhe, Satanás não pegou na mão de Eva, Satanás não pegou do fruto da árvore do conhecimento, colocou na mão dela e colocou a goela abaixo. Não foi isso que aconteceu.
Isso é uma prova de que o domínio acerca da nossa cobiça está em nós. O domínio do pecado está em nós. Está isso lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus fala para Caim: o pecado está à porta do teu coração, mas cabe a você dominá-lo. Então quer dizer que a nossa natureza é corruptível? Sim, é. Mas nós podemos dominar sobre ela? Sim, podemos. Temos condições. O ser humano tem dentro dele essa condição de dominar sobre o pecado. Ele pode dominar. Ainda que todo pecado venha a ser produzido no sentido subjetivo, ou seja, apenas no pensamento, no coração. Mas o praticar o pecado, ele tem todo o domínio sobre a prática do pecado. Quantas pessoas têm um sentimento de homicídio dentro de si? Ai, que vontade de matar esse fulano, ai, que vontade de matar fulano. Mas domina sobre o sentimento quando de fato não investe na prática contra o próximo. Ainda tem dentro de si a natureza corruptível, mas possui o domínio dos seus sentimentos. Diferentemente de outros que, por mais fracos que são, não conseguem suprimir ou controlar, dominar sobre os sentimentos de morte. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: quando se fala que Deus é mau, que Deus criou o mal, toda esta relação do homem analisando o coração de Deus, eu coloco isso em dúvida. Porque eu não consigo perceber o mal em Deus, eu consigo perceber o mal em mim. Eu não consigo ver Deus praticando o mal ou ver Deus investindo contra a vida do ser humano. Eu vejo o ser humano investindo contra a vida de outro e também o ser humano dentro de si mesmo praticando e criando, no sentido de subjetivamente falando, toda a perversidade dentro do seu coração. E quem fala sobre isso com propriedade é Jesus Cristo, dizendo que é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as perversidades. É do coração do homem, não do coração de Deus. Mas vamos lá, né, gente? Quando Deus criou o ser humano, e este ser humano começa a provocar, ser provocado por toda a tentação possível, então, indiretamente, Deus criou o mal. Porque uma vez que eu coloquei um filho no mundo, e esse filho meu vai e mata o irmão dele de sangue, eu tenho que dizer que, puxa, eu criei o mal. É lógico que eu criei o mal. Se eu criei um ser humano capaz de matar outro ser humano, quem foi que fez isso? Fui eu criei o mal. Então vamos dizer assim, para que o mal não existisse, simplesmente Deus ficaria com os animais e com a floresta e com o planeta. Só isso. É só não colocar o homem como criação na terra e aí não há o mal. Aí não há criação do mal. A maldade que possa existir é a maldade e perversidade de um ser humano para com seu semelhante. Porque quem mata não é Deus, quem mata é o ser humano. Tá certo? A vingança não, a vingança, como diz, a vingança é de Deus, numa expressão de sentimento de Deus, mas na verdade quem está lançando sobre Deus esse sentimento é o próprio ser humano, quando ele vai e mete uma lança lá no coração do seu adversário, derrubando, e diz que o Senhor aplacou o ardor da sua ira, quando ele de fato matou o ser humano. Mas na verdade, nós transferimos para Deus esse sentimento. O sentimento é meu, o sentimento é seu. E aí escrevemos numa escritura que Deus se arrependeu do mal ou Deus mandou matar. É verdade mesmo? É por isso que eu digo que não creio na infabilidade nem na inerrância bíblica. Eu creio em Jesus. E ainda que venham e me digam, olha, Roberto, está provado que todo o Antigo Testamento é uma falácia, eu digo, beleza. Está provado que todo o Novo Testamento é uma falácia, eu digo, beleza. Está provado que não existe céu, não existe inferno, eu digo, tudo bem. Eu creio em Jesus. Eu fico com Jesus. Eu aprendo com a mente dele. Eu vejo o Pai na ação dele.
Eu vejo Deus se manifestando a mim na pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus que eu me apoio. Não é no Antigo Testamento que eu me apoio. Não é em Abraão que eu me apoio. Não é nos profetas que eu estabeleço a minha fé. Não é na escritura do mais original possível, do elemento do pergaminho tal que vai me dar a consistência da minha fé. Não, não é. É simplesmente porque de fato eu conheci a Jesus Cristo. E esse, quando eu digo conhecia Jesus Cristo, é só o ouvir falar dele, da existência de um ser que me ensina a viver sobrepujando a maldade e a perversidade que existe dentro em meu ser. Quando eu vejo esse ser humano me ensinando e me corrigindo de uma forma para que eu pratique o amor e o perdão ao meu próximo, eu digo, Deus existe. Porque a minha natureza não seria de perdoar e nem de amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Não é essa a minha natureza. Tá certo? Essa não é a minha natureza. Não é a sua também. Então, vamos sair da ilusão de lançar para Deus toda a responsabilidade de maldade e de perversidade. O homem precisa parar de lançar a culpa para fora de si e começar a entender que ele mesmo é responsável pelas suas próprias ações. Ok? Gente, desculpe pela qualidade do vídeo, nós estamos sem a nossa câmera hoje, fizemos aqui diretamente do notebook, mas eu espero que vocês compreendam a mensagem que nós queremos deixar aqui, acerca desta pergunta: Deus é mau? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.